E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Coisa boa, ouvintes, da gente sempre meditar é aquilo que é realidade. Ocupar a mente com castelos na areia é o tempo mais perdido que a pessoa pode ter aqui na Terra. É ilusão, é miragem. Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas reais. São Paulo disse: se é que já ressuscitastes com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Ele fala isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 3. Em outras palavras, ele está dizendo: pensai no que é concreto, no que não passa nunca, ao invés de estar pensando, isto é, amarrado, envolvido somente com o que é efêmero, passageiro. Pensai, comprometei-vos com aquilo que é eterno, que não se passa. Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. Então, nós temos diante de nós já uma meditação que nos edifica, não? A síntese é esta: pensarmos em coisas reais, verdadeiras. A única coisa que é real e verdadeira é aquilo que Deus tem prometido. Não devemos esperar num céu segundo as propostas humanas, segundo os pareceres humanos, porque o céu é o melhor lugar que se pode existir, que se possa pensar, na verdade. Mas o caminho para os céus não convida quem quer que seja a ir para os céus, porque é um caminho estreito, espinhoso, sem aparência, sem beleza. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O profeta disse que não havia nele formosura alguma para que alguém o desejasse. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram esta porta. Porém, larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à condenação, ao inferno. E muitos são os que encontram esta porta e entram por ela. Jesus disse isso em São Mateus, capítulo 7. Pois bem, então, o caminho para os céus não convida ninguém. Ele não desperta cobiça, ele não desperta interesse, porque o amor tudo sofre, tudo espera. O amor não tem ambição. O amor não se oferece através de beleza, através de provocação. 1 Coríntios 13. E este amor é o próprio Cristo. O mundo dificilmente acertaria este caminho. Mas há uns poucos que têm acertado durante as eras, durante os tempos que Deus tem concedido à humanidade.
Jesus disse: poucos são aqueles que encontram e entram por esta porta. Então o caminho para o céu é feio, não é convidativo, é espinhoso. O caminho para o inferno, para a perdição, é bonito, é belo, é largo, espaçoso, com toda a liberdade para o homem e para a mulher. Como poderíamos nós encontrar este caminho e trilhá-lo com segurança? Só se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em nós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita, disse São Paulo, aos Romanos capítulo 8, verso 11. O mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo em primeiro lugar. Deus em Cristo fez de Cristo o quê? Fez dele Deus. Deus em Cristo fez de Cristo o Filho de Deus. O ungido do Senhor fez dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Logo, em segundo lugar, vem Deus na igreja, Cristo na igreja. Fará dela o quê? Fará da igreja o seu corpo. Então, Filho de Deus, Deus, portanto, corpo de Cristo, é a igreja que dos mortos foi ressuscitada como Jesus. Foi ressuscitada dentre os mortos. Isto é uma linguagem que deve ser entendida espiritualmente. O corpo de Cristo foi levantado dentre os mortos. A igreja de Jesus é tirada dentre os mortos. Paulo disse que em outro tempo estávamos mortos nos delitos e nos pecados. E quando esse Espírito que trouxe Jesus dos mortos nos vivifica, então aí está uma ressurreição espiritual. Aí está o novo nascimento, quando as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Agora então você pode preferir, agora você vai preferir, por escolha do seu coração, por desejo da sua alma, o caminho espinhoso. Vai preferir a porta estreita, porque aquele que é vivificado pelo Espírito Santo enxerga além do curso desta vida. Enxerga além do curso deste caminho. Enxerga o final dele, porque o poder vivificador do Espírito Santo nos mostra além deste curso desta vida. Paulo disse, sendo um homem vivificado pelo Espírito Santo, ele disse, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aos Romanos capítulo 8, verso 18. Vale a pena isso ser repetido, não? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que o poder vivificador do Espírito Santo mostrou, abriu seus olhos, tirou-lhes as escamas, para que ele pudesse enxergar além das aflições, além do curso desta vida, além dos jejuns,
além dos açoites, além das cadeias, além da fome, da nudez, do perigo nos mares, além do perigo entre falsos irmãos, Paulo enxergava o fim do caminho a ponto de dizer que estava em aperto, que não sabia se partia ou se ficava com os irmãos, porque ele disse: estar com Cristo é muito melhor. Isto é enxergar além do curso desta vida, além deste caminho de aflições. Mas quem faz isto é o poder vivificador do Espírito Santo. Vivificar. Esta palavra quer dizer trazer dos mortos à vida. Vivificar uma coisa que estava morta. Trazer à vida uma coisa que estava morta. Isto é vivificar. O Espírito Santo vivifica o poder da ressurreição no coração do crente, e ele se assenta sobre este poder, como Rebeca assentou-se sobre o poder do camelo, que a transportou para o encontro do seu noivo. Eu não sei como foi o curso do caminho. Eu não sei se ela sofreu calor do deserto. Naturalmente sofreu. Ela deve ter enfrentado alguma tempestade de areia e qualquer outra dificuldade. Mas a sua decisão foi: além desse deserto, além deste curso, encontrar-me-ei com meu noivo, com aquele que me sustentará nos seus braços, que me dará o seu nome, que fará de mim sua esposa. Oh, ouvintes, isto não é apenas um conhecimento literário, teológico, religioso. Isso deve ser uma experiência experimentada. É certo que Deus não pode vivificar aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a estes que clamam de dia e de noite pela revelação da salvação nesses dias de uma era moribunda, confusa e desastrada pelo espírito do engano religioso, ou pelo engano do espírito religioso. Sim, a estes que clamam e esperam como Simeão esperou até que seus olhos pudessem ver a salvação. A estes Deus está obrigado a vivificar, a mostrar além do curso do caminho, a enxergar como águia enxerga, a enxergar como um profeta. João, o revelador do Apocalipse, foi cheio do poder vivificador do Espírito Santo. E quando ele se encheu deste poder vivificador, depois de cair como morto aos pés de Jesus, ao ver a sua cétupla glória, então o que aconteceu? Ele se pôs de pé, pela própria força, pelo próprio poder de Jesus Cristo, e viu o fim desde o princípio. Ele pôde contemplar a Santa Jerusalém, de jaspe luzente. Ele pôde contemplar a vitória dos mártires. Ele pôde contemplar a vitória de todos aqueles que não usaram suas próprias armas, como Davi, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de sua palavra. Isaías, no Velho Testamento, foi cheio do poder vivificador, a ponto de ver
centenas e centenas de anos adiante. Isso é que faz o poder vivificador. Ver uma virgem conceber, dar à luz um filho, cujo nome é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte. Ele não viu segunda pessoa, terceira pessoa, ele viu Pai da eternidade em Jesus. Ele viu Deus forte em Jesus. E são olhos de profeta, olhos de águias, olhos vivificados pelo poder vivificador do Espírito Santo. Ele viu 700 anos adiante uma virgem conceber, dar à luz um filho, e este filho crescer, realizar as obras do Pai, depois ser rejeitado por aqueles que tinham seus olhos vedados pela tradição religiosa. Ele viu no seu capítulo 53 este filho sendo um homem de trabalhos, um homem de dores, indesejável. A quem? A Maria Madalena? Não. As damas excelentes de então, ele era indesejável. Indesejável é Caifás, a Anás, aos líderes religiosos, mas desejável a um ladrão sedento de perdão, de salvação, desejável a um cego que mendigava, desejado pelo coxo aleijado que nunca tinha podido andar, desejado das nações, mas por quem? Todas as nações desejam Deus, todas as nações desejam Deus, mas na forma que elas compreendem Deus. Eles não desejaram Deus na forma que ele se manifestou. Mas Isaías viu tudo isto, o viu crucificado, levando sobre si as nossas transgressões, carregando sobre si as nossas dores, viu as pisaduras no seu corpo, viu a Jesus caminhando como ovelha muda para o matadouro, o que fez o poder vivificador do Espírito Santo a Isaías 700 anos antes, viu o milênio. Isaías escreveu a Bíblia toda. Ele escreveu desde o princípio até o fim, vendo o passado, o presente e o futuro. Isso é que faz o poder vivificador. Isso é que enche o coração de uma jovem, de um jovem, de uma mulher, de um homem. E por isso não troca o que está enxergando lá adiante pelo presente. Moisés não trocou. O presente é que ele seria um faraó, mas o futuro é que ele seria uma múmia apenas. Se ele não tivesse escolhido sofrer com o povo de Deus no deserto, escolha pelo poder vivificador do Espírito Santo. O presente lhe oferecia um título de faraó, poder terreno, mas o futuro era uma múmia apenas. Mas o que ele escolheu no presente foi sofrimento, foi uma porta estreita, foi um caminho espinhoso. Mas o futuro, ser uma múmia? Não. Aleluias! Ele pôde ser visto no Monte da Transfiguração. Você um dia será visto pelo mundo, na Transfiguração, no grande monte do Senhor. Um dia Deus revelará sua esposa ao mundo, para julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6. Deus vos abençoe, Deus vos vivifique com esse poder vivificador do Espírito Santo, para que cada um possa enxergar além do sofrimento, das aflições, do curso deste caminho estreito e espinhoso, glória eterna, vida eterna, gozo eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém.